O Brasil tem 74 parques nacionais. Desses 74, 3 parques nacionais são marinhos. Abrolhos é um deles, é onde a gente está chegando logo mais. A gente veio na época de baleia, que acontece geralmente aqui entre julho, setembro, por aí são as melhores épocas para você poder avistar baleia, que não é a melhor época para mergulhar. A melhor época para mergulhar é o começo do ano, que é mais quente e a água é mais transparente. Só de vir ali de Caravelas até Abrolhos, são mais ou menos 70 quilômetros de barco, você vai cercado assim de baleia, você vê de tudo acontecendo, batendo a cauda, pulando, agora enfim, ela está gravando, tô olhando aqui, mais baleia, tudo que elas vão fazendo, né, batendo a lateral, a cauda de trás, enfim, maravilhoso. E é isso, estamos chegando aqui então no Parque Nacional Marinho de Abrolhos. 5 ilhas, 2 delas intangíveis, uma delas é da Marinha e 2 delas que são do Parque Nacional e onde a gente pode pisar. Estamos chegando lá para visitar. Que o Brasil tem 74 parques nacionais, você provavelmente já está cansado de saber, cansado de ouvir a gente falar. Afinal, esse aqui é o 31º Parque Nacional que a gente visita e em todos os vídeos que a gente grava a gente tem repetido essa informação, porque ela é muito importante, ela é muito poderosa, ela é uma informação que diz muito sobre o nosso país, as riquezas que a gente tem no nosso país. Mas que a gente tem só 3 parques nacionais marinhos, talvez seja uma informação que a gente não tenha passado tanto até hoje. A gente acabou de visitar o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, que a gente vai falar dele agora. É o primeiro parque nacional marinho criado no Brasil, foi criado em 1983. E ele é o maior deles em extensão, são 90 mil hectares. Esses 90 mil hectares não são em terra só, tem parte de terra, tem ilhas, mas a grande parte é proteção do mar mesmo. Bom, essa aqui é a Letícia, eu sou o Denis, nós somos o Entre Parques BR. Desde junho de 2021 a gente está numa expedição por todos os parques nacionais brasileiros. Até agora a gente visitou 31 deles e a gente está aqui para falar do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, que é o Parque Nacional então, que a gente acabou de visitar. E saiu de lá encantado. Bom, e para falar sobre o porquê desse encantamento todo, é importante dizer aonde que está localizado o Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Ele está no extremo sul da Bahia, dentro 70 quilômetros, né, da costa, e ele fica no que é chamado o prolongamento continental. Isso significa que ele é muito raso, né? As 5 ilhas, na realidade 4 ilhas, que uma delas faz parte da Marinha, apesar do arquipélago ter 5 ilhas, o Parque Nacional conta com 4. E o parque fica nesse prolongamento da faixa continental, o que torna ele muito raso. A média de profundidade para chegar até lá e nele mesmo é de 20 metros só. Para vocês terem uma ideia, logo depois da placa continental terminar, isso desce abruptamente para 400 metros. Assim, é uma diferença muito grande. E isso faz com que a vida marinha e também terrestre seja muito beneficiada. É um parque de diversões, vamos dizer assim, porque você propicia que a maior barreira de corais da costa brasileira exista ali em Abrolhos, e isso vai fazer com que peixes, crustáceos e também baleias visitem essa região todos os anos. E é um ótimo jeito para entender sobre a biodiversidade aqui da área, dentre a qual é famosa a questão das baleias jubarte, que vem todo ano para essa região nessa época para se acasalar e ter os seus bebês depois que elas se alimentaram bastante. E é uma questão super interessante de pensar que as baleias são nossas primas, né, próximas, porque elas são mamíferos. Os filhotes vão ser amamentados, a mamãe baleia solta o leite na água e o filhote bebe da própria água durante 12 meses, antes que ele fique fora
comporte, aprenda os comportamentos para poder voltar para a região do sul do planeta, onde elas vão se alimentar e ficar mais uma parte do ano. As baleias precisam de um espaço que elas encontrem uma água tranquila e abrigada, numa temperatura boa, para que elas possam se acasalar e procriar. Mas das baleias a gente vai falar mais no próximo vídeo. Voltando aqui então para as ilhas de Abrolhos, além da Santa Bárbara, que é a ilha onde fica a Marinha Brasileira, e ali você tem um apoio com casas, tem também casas que os marinheiros ficam, e também tem uma casa que foi cedida para o ICMBio para que os pesquisadores possam ocupar aquele espaço e fazer um monitoramento contínuo do ambiente. Você vai ter as outras 4 ilhas. 2 delas são o que a gente chama de áreas intangíveis dos parques. Todos os parques nacionais têm áreas intangíveis. São as áreas que não é permitido o turismo, só pesquisadores e cientistas muito específicos podem ir até esses lugares. No caso, essas 2 ilhas, a Guarita, que é a menor delas, e a Sueste, para fazer algum tipo de coleta de dados, algo muito pontual. Você tem outras 2 ilhas, a Redonda e a Siriba, que é permitido a visitação. A Redonda, na realidade, tem um embarque e um desembarque bem complexo, então é muito mais difícil de garantir esse turismo, e ela fica específica para algumas atividades. A Siriba é a ilha onde ocorre o desembarque, sempre acompanhado com um monitor do ICMBio que vai te receber na ilha, que vai te contar sobre aquele espaço, e é onde você pode avistar os ninhos dos atobás, que são umas aves encantadoras, que parecem que estão falando, assim, é uma coisa interessantíssima. E falando inclusive dos monitores ambientais, uma coisa que tem no parque que a gente achou fantástico é que cada embarcação que chega lá, e são poucas as que podem chegar, né? Para você desenvolver esse turismo, você precisa passar por um processo seletivo, e tem um número de companhias que podem levar os turistas até lá. Você não pode ir com outro grupo. Mas então, toda embarcação que chega no arquipélago, que chega no Parque Nacional, é recebido em primeiro lugar pelos monitores do ICMBio, que vão até a sua embarcação te receber e te explicar o que é aquele lugar, que vão contar sobre a preciosidade que é aquilo onde você está naquele lugar, né, naquele momento visitando, e que vão responder as dúvidas, que vão não só te dar umas boas-vindas, né, mas também te colocar já inserido em toda essa estrutura, em toda essa cadeia absolutamente rica e fantástica que é o Parque Nacional de Abrolhos. Até quando a gente chegou lá no parque, que o nosso barco parou e aí já estava amarrado ali na boia, o pessoal do ICMBio veio, né? Eles vêm até a embarcação para dar as boas-vindas e dar as orientações, e a gente estava assim, né? Que não conseguia parar de olhar, e tinha umas tartarugas subindo e tal. A gente, nossa, mas tem umas tartarugas, elas moram aqui, né? Tipo, a gente ficou ali morando junto das tartarugas, né? E vira uma coisa normal para esse pessoal que está lá. Bom, enquanto você falava, vai passando esse filme, né, na cabeça dessas maravilhas que a gente viu lá. Mas antes de ir, a gente passou no centro de visitantes. O centro de visitantes fica na cidade de Caravelas, que é da onde saem essas embarcações que são regulamentadas para fazer o turismo ali em Abrolhos, seja durante o dia ou por pernoite também. E é um centro de visitantes que te aguça em todos os sentidos para que você queira ir, né? Isso é muito raro ter nos parques nacionais. Existem parques nacionais com centro de visitantes, existem parques nacionais com centros de visitantes muito bons, muito desenvolvidos. Esse daqui é um desses, né? Muito, muito bacana. Então você chega e você vai se sentindo convidado a ir para lá, né? Tem uma série de informações, tem maquete ali do Mero, que é um peixão enorme, ele é inofensivo, ameaçado de extinção, é muito fácil de caçar. A gente já tinha tomado conhecimento dele lá quando a gente foi no Parque Nacional das Ilhas dos Currais,
pessoal contou pra gente, tem todo um esforço de conservação que está dando certo com relação a esse peixe. Ilha dos Currais, o último parque nacional marinho criado no Brasil, o terceiro da lista. O terceiro e o menor parque nacional brasileiro. Tem aí depois um vídeo para vocês procurarem e assistirem, maravilhoso também. E no centro de visitantes, então, tem tanta informação, você vai se educando com as informações, vai passeando, vai vendo maquete, vai vendo foto, aí de repente você chega numa réplica de uma baleia jubarte em tamanho real. E aí, assim, quando você vai ver baleia, a gente vai falar no próximo vídeo, é maravilhoso, mas você nunca vai ver a baleia inteira, não pode mergulhar com as baleias, né? Elas são enormes, elas pesam até 40 toneladas, elas medem até 16 metros, elas vivem até 60 anos. Né? Guarda para o próximo vídeo. Guardo para o próximo vídeo, tá bom. Mas assim, você vê aquela imensidão e aí você fala, nossa, eu vou ver umas dessas, né? E o que chama muito a atenção ali no centro de visitantes, além de toda a informação das maquetes, é que você tem aquele óculos, né, 3D, 360, em que passa um filme, e é um filme gravado numa câmera então que aponta para todos os lados, e você é como se fosse um ponto, então eles vão filmando, né, e você pode olhar para o lado, você vai ver o que tem do lado, né? Então de repente você se vê olhando para baixo, olhando para cima, né? Você está voando num drone, você está nadando junto com as baleias, você está mergulhando, né, num pau de selfie de um mergulhador, você está ali colocado junto de um ninho de uma ave, de um atobá, né, que a gente conhecia muito pouco, mas depois a gente se familiarizou bastante com eles. E aí você assiste esse filme e fala, eu preciso ir nesse lugar, né? Só que aí você está do lado do lugar para ir, né? Então é um centro de visitantes que realmente assim aguçou muito o nosso sentido, dá aquela abertura, né, de informação e de beleza com relação ao lugar que você vai ver e te traz muito mais respeito com o que você vai ver. Então é muito bacana, é um exemplo mesmo de centro de visitante. Bom, eu espero que, como nós ficamos ao visitar o centro de visitantes, né, sem ver a hora de poder entrar no barco e chegar em Abrolhos, esse vídeo também tenha aguçado a sensibilidade de vocês, a curiosidade de vocês para entender por que a gente ficou tão maravilhado com esse parque nacional. De novo, o primeiro parque nacional marinho do Brasil. E nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco sobre o que a gente encontrou de fauna, né? Então vai ter um vídeo específico para falar sobre as baleias, que a gente escolheu fazer essa visita na época em que as baleias estavam lá. A gente fez toda a nossa programação para coincidir com a, entre aspas, melhor época das baleias. Abrolhos está me ensinando uma nova forma de eu acordar a minha esposa. Ela fica dormindo com o olho aberto. Aí de repente ela... Nossa! Saltou uma baleia! Aí olha só. Ai, o cartão de memória tá cheio. Dormindo num segundo, no outro segundo. Num outro vídeo a gente vai falar sobre o que a gente viu embaixo d'água, né? Basicamente, toda essa fauna e também flora, né? Como eu falei antes, Abrolhos abriga o maior banco de corais do Brasil. E num outro vídeo a gente vai falar sobre as aves que habitam esse ambiente de cima, mas que todos estão absolutamente correlacionados, tanto as baleias, quanto as aves, quanto os peixes, os crustáceos, enfim, essa fauna que está inserida nessa grande trama da vida e que ao estar lá em Abrolhos a gente consegue não só observar um pouco esses fios, né, que vão tecendo essa grande trama, como também se sentir parte dela. Então fica aqui o nosso convite e nos vemos nos próximos vídeos. Isso aí. Até lá. E aí, algum depoimento? Ali, ó.